Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruna R, arquiteta, e por aqui eu compartilho com vocês algumas dicas, ideias, tours e soluções criativas dos projetos que são desenvolvidos pelo meu escritório. Bom, hoje nós estamos no quinto vídeo, onde eu vou finalizar com vocês o tour aqui pelo meu apartamento. Se você estiver chegando no canal agora por esse vídeo, vou te situar de como nós fizemos o tour por aqui. Eu fiz uma sequência de 4 vídeos, então esse é o quinto, e tem mais 4 vídeos aqui no canal, onde eu mostro bem detalhadamente toda a área social do meu apartamento. E agora, neste quinto e último vídeo, eu vou mostrar para vocês o quarto e o banheiro, para que vocês possam conhecer o meu apartamento em um todo. Bom, vamos começar aqui por a porta. Então aqui nós temos a porta de entrada do quarto e aqui à minha direita a porta de entrada do banheiro. Eu expliquei nos outros vídeos, quando eu estava falando aqui da área social, que eu queria que as portas elas ficassem o mais mimetizada possível, porque eu tenho 3 portas, uma muito próxima da outra, e isso me causava um pouco de inquietação. E a porta do quarto foi a que eu fiz de forma mimetizada, literalmente. A do banheiro eu pintei da mesma cor aqui do hall de entrada, como vocês podem ver. E isso acaba ajudando a ela se camuflar aqui no espaço. Então, se eu tivesse todas as paredes azuis e a porta branca, ela ia ressaltar. Então, eu deixei ela pintada no azul também para que ela ficasse mimetizada. E aqui, na porta de entrada do quarto, eu fiz algumas mudanças. A primeira mudança foi a mudança na posição da porta mesmo. Então, o vão de passagem, ele ficava aqui, ele iniciava aqui. Nós tínhamos um espacinho aqui no nosso hall de entrada, aqui, de aproximadamente 19 centímetros, era menos de 20 centímetros. Mas, para que eu pudesse ter um móvel aqui atrás, dentro do quarto, que vocês já vão ver, eu trouxe a porta para essa posição, fazendo com que o meu home ficasse alinhado com o sofá. Isso faz com que a sala tenha ali uma questão estética e um alinhamento que eu gosto muito. E aqui eu mudei também o visual da porta. Então, descartamos a porta que foi entregue pela construtora e colocamos essa porta mimetizada. E para ela ter esse visual, ela foi instalada de forma pivotante. Como funciona esse sistema? Nesse caso, nós não temos as dobradiças que tem nas portas convencionais e é instalado um pivô, que ele fica aqui em cima e no piso. Com isso, ela consegue fazer o giro da abertura em torno dela mesmo. E quando eu abro, olha, ela fica com um vãozinho aqui, tá vendo? E depois, quando eu fecho, esse vãozinho se encaixa aqui e eu tenho essa visual de porta mimetizada. Para ressaltar ainda mais isso, eu optei por não colocar fechadura e nem puxador. Então, o puxador é a própria ripa aqui do painel e o quarto ele fica fechado, porque aqui a porta ela fica fechada, porque aqui tem um sistema de rolete. E eu vou mostrar agora detalhadamente para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso quarto! Bom, aqui vocês já conseguem ter uma visão quase que panorâmica do ambiente, porque de fato ele é um quarto bem compacto. Nós temos de medida apenas 3,5 por 2,40 e 2,50 de pé direito. Já aproveitando a deixa do pé direito, gostaria já de comentar aqui em relação ao forro, né, ao teto. Nós aqui também não fizemos rebaixamento de forro de gesso. E a iluminação, nós optamos por uma iluminação mais linear, que é muito mais confortável para a noite, para esse ambiente aqui. Como vocês podem ver, ele fica muito bem iluminado e está entrando muita iluminação aqui da natural, mas mesmo assim essa iluminação é extremamente eficiente. E aqui um outro ponto importante é que além da iluminação ser linear, eu optei por colocar ela
circulação do ambiente. Porque ter uma luz direta, principalmente spot, em cima da cama, quando ali na direção do nosso olhar, acaba incomodando muito quando a gente vai deitar. Então, às vezes, até chegam alguns clientes para mim com essa queixa de que, eu já morei em algum lugar que tinha um spot que era bem em cima do meu rosto ali e acabava incomodando. Então, é sempre importante se atentar nessa questão da iluminação no quarto, porque é um ambiente compacto, precisa ter uma boa iluminação, mas tem artifícios ali que a gente consegue utilizar para deixar esse ambiente bem aconchegante. Bom, aqui vamos começar falando da nossa cama. A nossa cama ela é um tamanho casal, ela tem 1,38 por 1,88, e nós optamos por ela justamente para que ocupasse o menor espaço possível aqui nesse ambiente, para que a gente valorizasse a circulação, que para mim é uma coisa fundamental, isso que traz conforto ali para o ambiente. E com isso, nós podemos deixar ela aqui no meio e fazer com que nós temos circulação em volta nas 3 faces dela, o que para nós também era muito importante. Ali daquele lado, nós temos uma circulação bem reduzida, mas é o suficiente para acessar a janela e acessar aqui a cama para se deitar. E em ambos os lados nós temos 2 mesinhas de cabeceira. Então a mesma mesinha que vocês estão vendo aqui, eu tenho ali do outro lado. É uma mesinha bem compacta mesmo. Por ter um espaço menor, eu optei por criar esse volume que tem essa estética onde nós temos 2 gavetinhas. Ela é solta do chão, então assim, vocês podem perceber que dá uma sensação de leveza. Eu poderia fazer um gaveteiro até embaixo, teria espaço, mas eu optei por fazer apenas 2 gavetinhas ali, o que é o suficiente para nós, porque aqui nós colocamos livro, um remédio onde dormir, então não teria necessidade de ter um monte de gavetas, e assim eu consigo deixar embaixo livre, às vezes até o Apollo, o Ozzy deitam aqui, assim, então acaba sendo um cantinho para eles também, mas justamente para deixar o quarto mais leve, porque ele tem muitos volumes, o que é necessário para atender a demanda do dia a dia, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele ficasse pesado. Então, acabei trazendo esses volumes de forma mais leve. E sobre as mesinhas de cabeceira, nós colocamos também aqui 2 arandelas. Essas arandelas, elas têm acionamento nelas mesmo, o que é ótimo, é muito prático no dia a dia, porque terminou a leitura, vem aqui mesmo do ladinho, apaga a luz e pronto, é muito mais prático do que ter que deixar o acionamento ali no interruptor. E aqui nós temos 2 tomadinhas também, que a gente colocou estrategicamente para usar ali no dia a dia, então para carregar um celular, às vezes está trabalhando aqui na cama, tem esses pontos para nos atender. E a nossa cabeceira aqui, ela é uma cabeceira rígida, a gente não tem a cabeceira estofada, e para nós tá tudo ótimo. Eu preferi ter uma cabeceira mais slim, justamente para valorizar a circulação que eu tenho na frente da cama, porque quanto mais elementos eu colocasse aqui, mais a cama seria posicionada para frente, e isso ali acabaria reduzindo um pouco a nossa circulação. E não era isso que nós queríamos. E, de forma estratégica também, eu criei esses frisos aqui na cabeceira para que ela ficasse simétrica. Porque a cama ela não está simétrica no quarto, né? Ela está mais para a esquerda. Mas para criar essa ilusão ótica de que ela está simétrica, eu criei esses detalhes. E realmente eles são só detalhes, mas eles fazem muita diferença quando se junta com o todo ali para trazer esse toque final que a gente tanto ama. E aqui na parte de cima, nós temos esse armário superior, que pra gente faz toda a diferença, assim, no dia a dia, em questão de armazenamento. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem como ter esse volume em cima da cama sem que ele pese ou que ele fique atrapalhando ali no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho 1,63, eu consigo entrar aqui embaixo, fica ainda um espaço na minha cabeça, e ele não me atrapalha de forma alguma ao sentar ou ao deitar na cama, o que seria imprescindível. E para que isso acontecesse, a gente pensa nele de 2 formas, né? Levando em consideração 2 questões. Primeiro, a altura, então eu sei que quanto mais espaço melhor, mas levar em consideração essa distância aqui para que você tenha a cama ali, você possa aproveitar o seu sono de forma confortável. E depois a profundidade. Reparem que a profundidade aqui do meu armário, ela avança em relação a ele. Por quê? Eu optei por fazer ele com uma profundidade mais reduzida, para que ele fique de forma leve aqui, traga essa leveza, mas sem deixar de ter a funcionalidade que a gente tanto precisa. E além do armazenamento, ele faz o papel também de
esconder toda a tubulação do banheiro, que tá vindo daqui, e chega até a fachada do prédio, que é o tubo ali do exaustor do banheiro. E aí ele fica escondidinho aqui dentro, então não fica com aquela caixa aqui aparente, e também acaba tendo mais espaço de armazenamento para nós aqui no quarto. Além disso, eu também coloquei essa iluminação indireta aqui, que traz todo um charme pro quarto, né, pro ambiente. E ao contrário do spot, ele não pesa, ele não incomoda ali o nosso olho, porque ele está nessa direção, né, então ele tem, a luz faz esse movimento aqui, ela não vem diretamente no nosso olho, e de uma forma que é uma iluminação mais linear. Então, por conta ali do acabamento do perfil, do leitoso, a fita LED que não é muito forte, que é especificamente para ficar mais próxima do nosso rosto, acaba não ofuscando ali o nosso olhar. Agora eu vou mostrar para vocês todo esse outro lado do quarto, que ainda tem uma surpresa aqui atrás da porta, mas antes eu vou mostrar aqui todos os detalhes para que vocês possam ver tudo isso de pertinho também. Agora vamos ver aqui o lado direito do quarto. Então aqui é o guarda-roupa que vocês já estavam vendo de frente. E aqui eu optei por fazer um guarda-roupa em L, justamente para ter o máximo de aproveitamento possível. Então aqui nós temos 4 portas de guarda-roupas, que nos atender super bem. Como eu já falei nos outros vídeos, nós somos pessoas super minimalistas, então o espaço que a gente tem aqui é mais que o suficiente. E por ser um volume grande, guarda-roupa aqui no ambiente, nós já temos esses pontos de cor. Então tem o verde ali, eu tenho rosa nas mesas de cabeceira, eu trago o terracota, o verde também aqui nas roupas de cama, eu gosto bastante de brincar com isso. Eu optei porque o guarda-roupa fosse um pouco mais clean, então eu optei por fazer ele no branco e trouxe esses detalhes amadeirados nos puxadores cavas, que eu sou extremamente apaixonada. E deste outro lado, aqui nós temos a minha penteadeira, porque esse cantinho aqui é só meu. E foi por causa da penteadeira, foi o real motivo de eu ter feito esse remanejo aqui na porta de entrada do quarto. Então, para mim era uma coisa, um sonho desde pequena ali, ter uma penteadeira, um cantinho que fosse meu. E aqui no nosso apartamento, é um apartamento mais compacto, nós já tínhamos muitas atividades ali, muitas coisas que precisariam ser atendidas. E aqui no quarto, então eu arrumei esse cantinho. Falei, não, eu preciso ter a minha penteadeira, mas sem abrir mão do espaço de armazenamento, que é importante, né? Porque acabaria ficando disfuncional ali no nosso dia a dia. E eu fiz ela nesse cantinho. Então ela é bem mini mesmo, ela tem 60 centímetros de largura por 40 de profundidade. E aí eu fiz essa bancadinha suspensa também no sal rosa. Fiz aqui o espelho. E na parte de cima eu fiz mais um armário, e aqui nesse armário eu acabo armazenando algumas coisas minhas também, de uso pessoal. E aqui eu deixei um nicho para ter ali, trazer um toque de decoração, toque mais de feminilidade aqui para esse cantinho. Para me ajudar na maquiagem, como a minha penteadeira fica contra a janela, ela fica contra a luz, eu coloquei esses 2 detalhes de LED aqui para me ajudar a ter essa iluminação de frente, que é muito bom para na hora de se maquiar. E aqui eu tenho algumas gavetas onde eu guardo todas as minhas coisinhas. E aqui nós temos o último cantinho do quarto, que a parede fica na frente da TV. Aqui vocês podem observar um pouco da circulação que eu comentei nos vídeos, olha, tá vendo? Ela ficou bem compacta, mas funciona, deu super certo. Aqui, como eu comentei também, não temos painel, temos apenas a nossa TV. Aqui fica o nosso espelho de corpo inteiro, porque ali na penteadeira tem um espelho, mas ele não atende o corpo inteiro, pra gente era importante. Então ele fica aqui nesse cantinho, justamente porque aqui eu consigo
me espremer um pouquinho e consigo tomar distância para me olhar, o que é importante quando você tem o espelho de corpo inteiro. E na parte de cima nós temos essa prateleira, onde eu deixo mais alguns itens de decoração, deixo uma plantinha suspensa para trazer mais aconchego ainda para esse ambiente, e também mais uma luz indireta aqui para trazer mais conforto e mais aconchego para o nosso quarto. E agora vamos conhecer o último ambiente aqui do apartamento, que é o banheiro, e com certeza é um dos meus ambientes favoritos por conta de todos os detalhes que nós temos aqui, principalmente os detalhes de iluminação, que eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Falando primeiro sobre os revestimentos aqui deste ambiente. Então, em toda essa área seca aqui do banheiro, e no piso também, eu optei por colocar esse revestimento que tem um fundo mais branco, mais clean, justamente porque eu queria realçar essa questão da iluminação, por não termos janela aqui no banheiro, o que é hoje uma questão ali de muitos e muitos apartamentos, cada vez mais aqui em São Paulo. Toda a exaustão aqui do ambiente funciona aqui por via mecânica. Então eu coloquei esse revestimento que é o Monet, que eu sou apaixonada, e é o mesmo revestimento inclusive da minha bancada de porcelanato ali da cozinha da ilha, só que aqui ele está no acetinado, que é o fosco, né, quando a gente não tem brilho no revestimento. E aqui dentro do box eu optei por colocar esse outro revestimento, que ele tem um aspecto de rocha, de pedra. Ele é um revestimento muito lindo e ele já é um pouco mais escuro, justamente para ajudar ali no dia a dia, nessa questão da manutenção, da limpeza, nessa área aqui dentro do box. Já aproveitando e falando aqui na questão do box, então esse modelo de box, aqui nós optamos por esse modelo que é de porta de giro, justamente por conta do comprimento aqui da nossa abertura, né, por conta do shaft, aqui a gente não tem muito espaço, então ter um box de correr resultaria em uma passagem muito estreita, e aqui ó, a passagem ela fica extremamente confortável para entrar e para sair do box, o que para nós era muito importante. E eu também fiz esse box com todos esses detalhes em preto, que é a cor predominante dos metais aqui. Ele tem todo esse detalhe nesse acabamento aqui em cima, e o puxador também, que lembra, como eu disse nos outros vídeos, os detalhes fazem toda a diferença. E é sempre algo que é comentado quando alguém vem aqui em casa, é sobre o box, que ele é bonito, que ele traz um charme aqui pro banheiro, e é justamente isso que a gente queria. E agora, vamos falar um pouquinho aqui da nossa espelharia, né, dos nossos armários. Aqui eu tenho 2 armários. Então, sim, além de espelhos, eles são armários na parte interna. E eu fiz toda essa serralheria aqui na parte externa, justamente para trazer ali o quesito surpresa, podemos dizer assim, dessa parte aqui do banheiro. E aproveitei aqui no meio, coloquei essas 3 prateleiras, porque eu adoro decoração no banheiro, não poderia faltar essa decoração. E aqui eu aproveitei e fiz também essa haste que funciona como um toalheiro para a toalha ali de mão, de rosto, justamente porque eu não queria que ficasse aquele ganchinho ali. Eu queria que fosse algo mais especial, que a toalha pudesse ficar mais esticadinha e fazer com que o ambiente fique ainda mais com um aspecto de organizado e de estar sempre limpinho. E eu gosto muito desse detalhe. Bancada, nós optamos por uma cuba de apoio, que eu gosto muito, eu acho que traz todo um charme aqui pro ambiente, pro banheiro. A nossa cuba, ela tem 30 centímetros, ela é reduzida, mas
Com isso, a gente tem bastante espaço na bancada, que pra gente é muito importante ali no nosso dia a dia. E aqui a gente tem a torneira tube da Deca, que eu sou apaixonada por esse detalhe, porque ela não tem nenhum comando nas laterais. O acionamento dela é feito aqui, diretamente na bica, que eu amo. E aqui nós temos um outro detalhe, que é o nosso toalheiro térmico. Para nós que não temos janela no banheiro, e também vocês puderam ver nos outros vídeos no tour da área social, nós não temos nenhum varal aqui no apartamento. Então para nós era muito importante ter um espaço para deixar a nossa toalha, principalmente dentro do banheiro, o que é muito prático. E o toalheiro térmico, além de deixar a toalha quentinha ali, de trazer mais um aconchego no momento do banho, ele de fato, para mim, assim, a maior funcionalidade dele é secar a toalha. Eu optei por um modelo mais simples, porque esse equipamento ainda ele tem um valor muito agregado no mercado, então eu optei por um modelo mais simples, que tem o fio aparente. Então sim, fica a tomadinha aqui, os fios ficam aqui, a gente deixa o mais compacto possível. Ele tem um botãozinho só de liga e desliga. E para me ajudar ali na facilidade, né, na praticidade do dia a dia, eu coloquei uma tomada que tem uma inteligência artificial. Então é da mesma empresa, inclusive da mesma marca dos interruptores. E aí pelo aplicativo da tomada eu consigo fazer com que programar o toalheiro para que ele ligue e desligue automaticamente todos os dias nos horários ali que a gente programa. Então eu não preciso ficar preocupada se eu liguei, se eu não desliguei, tudo funciona sozinho e é muito, muito prático, assim. Esse é um dos detalhes mais práticos que a gente tem aqui no nosso apartamento. Outro detalhe também que eu amo, e vocês também, que eu sei, é o detalhe do nosso nicho. Aqui no nosso apartamento, seria possível fazer um nicho nessa parede. Nessa daqui não, porque aqui é um pilar. Mas nessa parede seria super possível. Mas eu não poderia deixar de ter o meu nicho vertical, que é uma coisa que eu amo. Olha o charme que dá aqui pra dentro do box, com essa iluminação indireta. Então, às vezes, para tomar um banho mais relaxante à noite, deixa só o nicho, a luz do nicho ligada e fica maravilhoso. Fica muito, muito aconchegante. E aqui dentro, as prateleiras que nós fizemos é com o próprio porcelanato aqui do revestimento interno do box. Então, fica tudo clean, assim. Nossa, é uma estética maravilhosa e eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês. Para finalizar a tour aqui do nosso banheiro, eu gostaria de comentar dois detalhes com vocês. Que o primeiro é em relação ao nosso ralo aqui do banheiro, que nós optamos pelo ralo oculto. E sim, nós amamos, eu não tenho nenhum contra para falar sobre o ralo oculto. Muito pelo contrário, eu acho que os benefícios dele, assim, em relação ao custo-benefício, são ótimos. Eu sempre recomendo, inclusive, para os meus clientes. E um outro detalhe também, gente, muito legal, que todo mundo gosta quando vem aqui em casa, é em relação à nossa Alexa. Então, nós temos Alexas em todos os ambientes aqui do apartamento, e aqui no banheiro não poderia ser diferente. Então, aqui no teto eu tenho um suportezinho onde eu tenho uma Alexa instalada. E aí, assim, durante o banho é possível ali escutar música, que é uma coisa que eu gosto muito de escutar música enquanto eu desenvolvo essas atividades, e durante o banho não é diferente. Às vezes até pedir pra anotar alguma coisa que a gente lembra durante o banho, sabe? É muito prático e eu vou mostrar pra vocês. E aqui finalizamos o tour no meu apartamento. Foi um prazer enorme apresentá-lo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam das soluções, das cores, se vocês fariam alguma coisa na casa de vocês. Curtem o vídeo também, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gostaria de conhecer o Apli da R, ou que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de conteúdo de decoração. E até uma próxima. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!